Já alguma vez pensaste nisso? Davas para psicólogo. Ora, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que nos estão a ouvir. Rui, nunca vou deixar de te homenagear com esta introdução. Estamos aqui hoje com o nosso host do costume, o Fábio. Pronto, depois de fazer um choradinho consegui voltar a estar aqui no podcast. E hoje temos uma nova convidada, a Cláudia, ou Ana Cláudia, como preferes que te tratemos. É indiferente. Agora vai ser a parte chata. Como é que preferes? Ana ou Ana ou Cláudia? É indiferente. É indiferente? Ok. Eu aconselho Cláudia, acho que é mais fácil. Ok, vou tentar, vou tentar respeitar isso. Se te chamar Ana, não me leves a mal. Depende das pessoas. E o que é que estamos aqui, hoje estamos aqui reunidos para quê? Para falar aquilo em que tu és especialista, certo? Tento ser. Tentas ser. Estás no caminho para ser especialista. Estou, exatamente. Estás com certeza mais perto do que eu e do que muita gente está a ouvir. Sim. Ok, ainda Sim, bem. eu digo Então, Espero que sim. inclusive, assim. Espero Só para que sim. contextualizar, a Cláudia está no doutoramento aqui em Psicologia e hoje vem aqui falar-nos um bocadinho do projeto dela, só um bocadinho. Nós vamos fazer aqui umas perguntazinhas, só para ver como é que está tudo. Mas pronto, se calhar começamos com aquela pergunta até que na primeira edição o Banhaja me fez, que é o que é que te levou a escolher o tema em que estás a trabalhar agora? se calhar antes disso, Força. o que é que estás a estar? Porque nós temos Certo, aqui certo, a certo. falar Sim, e o nosso sim. público está aqui a pensar, Diz, mas eu o que é sei que a que não Cláudia estuda? Exato, ela não gosta de títulos, acho eu, mas diz assim um título de genérico do que é que estás a estudar. Se tivesse pôr nas notícias, Manchete notícias, pensa. O que é que eu estou a estudar? Portanto, eu estou a estudar o sistema imunocomportamental, que basicamente são processos associados à forma como nós reagimos, nos comportamentamos e percebemos a doença no ambiente e nos outros. Em particular, aquilo que me interessa é a forma como nós percebemos e nos comportamentamos perante pistas de doença no outro, por exemplo. Pistas de doença, por exemplo, quando alguém, por exemplo, tosse, ou quando alguém tem alguma pista identificativa na cara, por exemplo, uma mancha, uma borbulha, ou qualquer coisa assim deste género. ok, estás a tentar dizer-nos que quando vemos alguém doente nos sentimos mais doentes? O que eu estou a tentar dizer é que quando nós vemos alguém doente, nós reagimos de forma diferente numa interação social do que, por exemplo, se estivermos perante alguém que não tenha qualquer indício de doença, Ok. por exemplo. Muito curioso. E já tem algumas perguntas, mas... Só para contextualizar aqui, o Fábio vai fazer as perguntas técnicas, eu vou fazer as perguntas Acho que eu vou gostar mais. quem não sabe nada. não porque não saiba, atenção, porque estou a tentar ser solidário com quem está a ouvir. Por isso, Fábio, se calhar Voltar deixo-te à a primeira minha pergunta, pergunta enquanto eu tento formular alguma coisa que seja perceptível. Pronto, a minha pergunta era então, o que é que te levou a escolher o tema que estás a estudar hoje? Certo. No terceiro ano da licenciatura em prática de investigação, nós tivemos que escolher uma temática para a cadeira de prática 1 e 2. E uma das temáticas que nós tínhamos que escolher era precisamente o sistema imunocomportamental, que na altura estava associado à professora Sandra, que é a minha orientadora agora, e à Jacqueline Ferreira. E, portanto, o meu grupo, na altura, no terceiro ano da licenciatura aqui em Aveiro, optou por escolher o tema da doença relacionado com o sistema imunocomportamental, particularmente com pistas em faces, em caras. E, portanto, eu comecei a gostar dessa área. Depois, no mestrado, também aqui em Aveiro, tive também que optar por escolher uma temática e já tinha ficado com o bichinho do que é isto, dos mecanismos de evitamento de doença, como é que nós nos comportamentamos perante os outros e tudo isso. E, portanto, continuei nesse caminho também. O meu tema de mestrado também foi relacionado com isso, com o sistema imunocomportamental, com processos atencionais e mnésicos também. A minha orientadora foi a professora Josefa. E, entretanto, depois surgiu a oportunidade de continuar com a temática, e eu já estava muito curiosa sobre estes processos e, portanto, vim aqui também para doutoramento, exatamente na mesma temática, também para continuar a estudar estes processos. Portanto, começou tudo na licenciatura. Ok. Então poderíamos dizer que a tua vida definiu-se muito graças a um trabalho de grupo. Exatamente. Ora, aí Uma está. aula em particular, Há uma trabalho aula, de- exatamente. Um trabalho que, por acaso, nem sequer era para o meu grupo. Nós trocamos com outro grupo a temática. E a questão aqui é, se não tivessem trocado, o que é que teria Tinha dado acontecido? Não faço ideia. Mas é que Acho que o grupo dele é que ficou com a temática possível. que nós É tínhamos. possível. Portanto,
Mas pronto, provavelmente não há resposta para a pergunta o que é que teria Não. acontecido. O que sabemos é que aquele trabalho teve muita influência. Malta, Sim, sim. os trabalhos que nós fazemos para aí, Contam. vamos dar alguma No importância. universo paralelo está aqui a Cláudia a fazer outro tipo de investigação completamente Sim, sim. diferente. Só Ou Está se calhar- aqui na mesma a falar connosco, mas Sim, de outro sim, tema. Sim. Eu se calhar nem estava aqui a falar com vocês, podia estar na investigação, nunca se sabe. Pois, podias ter fugido aqui de Aveiro e ido para Coimbra estudar Podia. a psicologia das empresas. Estás a dar asa a uma boa pergunta. Porquê investigação? A investigação foi surgindo principalmente também por causa desse trabalho do terceiro ano da licenciatura, também num trabalho no segundo ano que nós fizemos em emoção e motivação, acho eu, em que já fizemos um bocadinho disso, porque eu quando entrei para aqui eu não queria investigação de todo, nem sequer tinha considerado que eu poderia gostar. Desculpa interromper, Cláudia, mas Sim. o que é que esse trabalho que tu fizeste inicialmente era sobre quê? O que é que mostrou? Já que estás a falar que tanto esse trabalho foi especial No terceiro ano. no terceiro ano, exato. O E todos, se calhar, esses trabalhos que deram, que Sim. vieram da tua tese? Sim, o trabalho do terceiro ano, portanto, era uma tarefa de atenção muito simples, uma tarefa de discriminação de letras, em que nós tínhamos no centro uma imagem, uma face de uma pessoa com uma pista de doença ou uma pessoa sem qualquer tipo de pista. Nós tínhamos várias pistas, conjuntivite, herpes, pronto, uma série de pistas. A imagem aparecia no centro do ecrã e na lateral aparecia uma letra, um Z ou um N. E nós pedíamos à pessoa para ignorar a imagem que aparecia no centro e discriminar apenas qual era a letra. E aquilo que nós obtivemos, os resultados desse estudo, mostram que as pessoas demoravam muito mais a responder, a dar a sua resposta, portanto, em relação à discriminação entre a letra, quando as faces ao centro eram faces que tinham uma pista doença. Portanto, essas tais pistas acabavam por manter muito mais a nossa atenção do que os correspondentes controle. E, portanto, isso sempre foi uma coisa que acabou por ser interessante, porque é que estas pistas em particular tinham tanta influência, ou tinham esta influência nos nossos processos atencionais. Eu queria perceber também um bocadinho mais o porquê. Ok. Então já nasce antes do terceiro ano. Não, esse foi no terceiro ano. Sim, Esse foi no terceiro ano. o de motivação, emoção e motivação? Não, esse aí foi outro trabalho que tinha a ver com diferenças de género Ok, na percepção de emoções. As pessoas Ok. não me lembro É aqui bem. onde pomos o disclaimer de estas investigações que nós fazemos no segundo, terceiro ano são muito rudimentares. Isto é a malta da licenciatura a tentar dar aqui umas cambalhotas, mas... Sim, mas conclusões muito E interessantes. mesmo assim, foi de encontro com a literatura que tinhas por base? Sim, em relação ao accuracy, portanto aos acertos, não obtivemos nenhum resultado, mas em relação aos termos de reação, sim. Foi exatamente de encontro àquilo que nós esperávamos, o que também foi interessante de ver. Já tinhas o talento para a investigação já na licenciatura? Foi um trabalho de grupo, portanto o trabalho não foi só meu, também todo o grupo em si também foi importante nesse sentido, e curiosamente das 5 pessoas que estavam no trabalho, 3 de nós estamos agora em doutoramento, portanto acho que foi um trabalho importante. Foi ali um grupo muito... Sim. Um grupo interessante. Sim. Ok. Sim. E o bichinho acabou para responder à pergunta, acabou por nascer um bocadinho aí. Porque ver algumas coisas é raro Bichinho ou de é investigação, difícil. certo? Sim. É difícil as coisas darem certo, mas é interessante e curioso perceber como é que as coisas funcionam, a base que está por trás de processos que nós às vezes nem sequer pensamos. E portanto acabou por nascer um bocadinho daí, dos vários trabalhos que fomos fazendo. E pronto. Ok, e pegando aqui entrando exatamente no tema, no sistema imunocomportamental, aqui da própria palavra imunocomportamental, se calhar as pessoas associam mais imune a glóbulos brancos, não sei o quê, essa parte, mas então deixa-me ver se eu percebi, se as pessoas que nos estão a ouvir perceberam. Imunocomportamental seria uma espécie de um sistema de defesa através de comportamentos. Sim, exatamente. Como falaste, normalmente quando pensamos em sistema imunológico ou sistema imune, pensamos sempre no sistema que nós chamamos na área sistema imunobiológico ou imunofisiológico, tem exatamente a ver com essas defesas, com os glóbulos brancos, com os anticorpos, sim. a própria pele e tudo isso, portanto com estas defesas que nós falamos até no secundário. Sim. O sistema imunocomportamental é um sistema complementar que tem muito a ver com a forma como nós, com comportamentos que nós temos, comportamentos de evitamento e rejeição social, por exemplo, mas também com emoções, em particular com a emoção de nojo,
e também com processos cognitivos, por exemplo, uma atenção mais aumentada para este tipo de estímulos em particular, associados a nojo ou associados à doença, porque tudo isto acaba por fazer com que nós, lá está, numa última fase, evitemos esses estímulos e, portanto, acabamos por ter aqui uma prevenção contra a doença e evitar ficarmos doentes mais vezes, pelo menos. Ok. E desculpa, Fábio, aqui as questões vão... Estava aqui uma pergunta que já estava-me a tratar há um tempo, que é se esses comportamentos que nós temos, que vêm do sistema imunocomportamental, são conscientes? São comportamentos que nós temos consciência que estamos a efetuar, ou são, por vezes, coisas que nós não fazemos ideia, mas mesmo assim estamos a ter? Muitas vezes nós não nos apercebemos sequer que temos esse tipo de comportamentos. Por isso é que muitas vezes, por exemplo, estes comportamentos também estão muito presentes nos animais, por exemplo. Sabe-se que, por exemplo, no caso dos chimpanzés ou mesmo de alguns ratos, eles próprios evitam ou tendem a evitar ou a rejeitar outros chimpanzés ou outros ratos ou tudo isso que tenham indícios ou que estejam parasíticos, por exemplo, que estejam infectados. E mesmo os próprios chimpanzés têm às vezes comportamentos agressivos contra esse tipo de... portanto, contra outros chimpanzés que estejam doentes, por exemplo. E, portanto, isto não é apenas específico do ser humano. A verdade é que nós temos estes mecanismos de uma forma também muito inconsciente, apesar de, às vezes, claro, conseguimos perceber que alguém está de facto doente e conseguimos conscientemente, se calhar, afastar-nos um bocado dessas pessoas, mas mesmo inconscientemente estes mecanismos estão presentes e isso está patente, por exemplo, em comportamentos de discriminação que nós não sabemos que temos, por exemplo, associados, por exemplo, a estrangeiros. Até há muitos estudos que comprovam que a forma como nós percebemos, ou como alguns de nós, digamos assim, reagem perante pessoas que nos são estranhas é diferente da forma como nós reagimos a pessoas que nos são mais familiares. Portanto, também temos aqui mecanismos inconscientes que estão na base de algumas patologias ou mesmo de alguns comportamentos de discriminação e nós não nos apercebemos que pode ter a ver com isso. Ok, muito interessante. Eu tinha também outra pergunta, ou seja, embora nos animais de certeza que o nojo é algo muito físico e objetivo, se calhar o nosso conceito de nojo, agora que estavas a falar da discriminação, também pode ser um bocado criado, estereotipado, seja uma componente mais social, ou seja, poderá-se até dizer que há algum tipo de ativação do sistema imunocomportamental para com pessoas de outra raça, por exemplo? Sim, ou seja, no caso de comportamentos de discriminação... Sim, por exemplo. Sim, há alguns estudos que apontam nesse sentido. É claro que podem não ser ligações diretas, mas há alguns comportamentos de discriminação para pessoas de outra raça ou de outra etnia ou mesmo às vezes de outro país ou tudo isso, pode ter na sua base, na sua gênese, esse tipo de comportamentos. Porque se nós pensarmos, por exemplo, no caso de estrangeiros, agora não é tão comum, mas antigamente, portanto, quando nós éramos seres se calhar mais primitivos, nós estávamos num contexto em que nós estávamos numa pool de genes, numa pool de germes. E, portanto, se alguém viesse de fora, um outsider, exatamente, ele se calhar estaria exposto a outros agentes patogénios a que nós nunca tínhamos sido expostos e que, portanto, não tínhamos, se calhar, defesas que nos permitissem reagir com o sistema imunobiológico, portanto, aquele que tinhas falado, de uma forma tão rápida, por exemplo, ou se calhar tão intensa como poderíamos. E, portanto, estávamos mais sujeitos a contrair, se calhar, esse germe e a que aquilo essa doença, e portanto a que aquilo não corresse se calhar muito bem. E portanto, evolutivamente fazia todo o sentido que nós evitássemos essa pessoa, porque nunca tínhamos contactado sequer com esses agentes patogénios e portanto estávamos a colocar em risco. Sim. Tu tocaste aqui num aspecto que eu ia te perguntar, que tem mesmo a ver com isto. Tu mencionaste que este era um mecanismo que os nossos antepassados tinham ou desenvolveram. E era mesmo aí que a minha questão, acabaste por responder, que é este sistema imunocomportamental acaba por ser uma adaptação que nos favoreceu no passado. Sim, e a qual se manteve. Quem não tinha esta adaptação provavelmente corria mais riscos de estar com alguém que tivesse alguma infecção e eventualmente morrer e não se reproduzir. Sim. Acabaste por tocar nesse tópico, que também acho que é interessante, que muitas vezes
muitas vezes este tipo de questões, neste caso o sistema imunocomportamental, não é algo que tem uma justificação no passado, quando obviamente se calhar não existia tudo isto de tecnologias e eles lá tinham a sua medicina, não é? Muito rudimentar. Sim, mas mesmo antes disso, estes são sistemas que foram sendo desenvolvidos também em paralelo mesmo. Quando nós, ainda não existia este tipo de pretensões. Nós agora temos hospitais, temos médicos, temos uma medicina também já muito avançada que nos pode também ajudar a combater doenças, mas no passado, há muitos anos atrás, não existia nada disso e, portanto, nós de facto, aí o sistema imunocomportamental ainda tinha uma importância superior, porque nós de facto tínhamos que tentar evitar a doença a qualquer custo. Não tínhamos agora tantas respostas como agora temos, não é? Sim. Antigamente não havia nada disso. Exatamente, que isso também é um tema interessante, não para discutir hoje, mas para ficarem a pensar, que é até que ponto é que a medicina moderna está a travar a seleção natural. Porque antigamente quem tinha uma doença, pronto, até falo por mim, eu sou diabético, se calhar há 100 anos eu nem estava cá, eu já a seleção natural já me tinha eliminado. Mas os nossos avanços até que ponto estão a travar a seleção natural e até que ponto é que a nossa, a raça humana já conseguiu ultrapassar a seleção natural, isto obviamente em países, estamos a falar em Portugal, que tem condições médicas mínimas, um Serviço Nacional de Saúde, que em princípio não nos deixa morrer assim sem mais nem menos. Se calhar noutros países não aplica, mas é um debate interessante, não para ter hoje, para ficarem a refletir nas reflexões. Gostei muito da direção dessa pergunta, por acaso, Gabriel. É uma coisa para refletir. Só criar um podcast só mesmo para responder essa pergunta, acho que ia ser. É algo interessante. Tem muito pano para mangas. Mas também. pronto, se ficássemos a falar disso, estávamos aqui 2 horas. Voltando ao teu tema, tinha outra questão que se calhar é mais adequada neste contexto, que é, não sei se já estudaste isto, se há literatura que fala sobre isto, mas primeira questão, tu estavas a referir-te que nós temos uma tendência a afastar-nos de pessoas que apresentam a doença de maneira visível, certo? Sim. Ok. Quando não é de maneira tão visível, mas sabemos que a pessoa está doente, alguma coisa, mas não é tão visível, também nos tendemos a afastamos da mesma forma, afastamos menos. A parte visual tem aqui um peso, ou é só mesmo uma questão de, sei que, por exemplo, Fábio, desculpa, que o Fábio está com gripe, não quero estar perto do Fábio. Não é só a parte visível, aquilo que nós vemos que nos faz ou que nos leva a afastar-nos das outras pessoas. Há outro tipo de pistas também que estão presentes, por exemplo, o odor. Há estudos que mostram que nós de facto conseguimos pelo odor da pessoa identificar se ela está ou não doente. Isso também pode ser uma pista que nos leva a afastar-nos da outra pessoa. Portanto, apesar de nós não vermos nada, ou acharmos às vezes que não vemos nada na cara, o odor, por exemplo, pode dar-nos essa pista, e mesmo o próprio contexto também pode fazer com que nós tenhamos esse tipo de comportamentos. Por exemplo, no caso do Covid, a maior parte não, mas se calhar grande parte das pessoas, ou ainda há se calhar um grande número de pessoas que são assintomáticas, ou seja, que não mostram ou que não têm ou que não parecem ter qualquer tipo de pista visível. E a verdade é que, se nós pensarmos, mesmo agora já estamos numa altura em que se calhar as coisas já estão um bocado mais calmas, mas se nós pensarmos principalmente nos primeiros tempos, mesmo que se nós estivéssemos perante alguém que não mostrasse qualquer tipo de sinal de doença, nós mesmo assim não nos íamos aproximar muito dela. Sim. E portanto não é só o facto de nós não vermos doença no outro que vai fazer com que nós não nos afastemos dessa pessoa. O próprio contexto, o facto, por exemplo, de estarmos se calhar agora, ou sabermos que estamos, por exemplo, numa pandemia e que pode haver ali doença, também vai fazer com que nós nos afastemos do outro. Certo. Dirias então que se calhar durante estas épocas de Covid houve uma espécie de uma hiperativação do sistema imunocomportamental? Sim, acho que algumas... claro que há muitos estudos que ainda têm que estudar isto e que comprovar, isto é mesmo, mas há muitos... Sim, acho que as respostas que nós temos tido, de alguma forma, pelo menos, estão ou parecem estar associadas ao sistema imunocomportamental. Sim. Isso também vai um bocadinho de seguimento a outra pergunta, que era
Isto porque muita gente, certeza também vocês também já ouviram falar destas coisas, que muita gente agora, nesta fase de transição para uma vida mais normal, tem muita dificuldade em voltar a entrar em contextos com muitas pessoas, em que estamos todos sem máscara. Mesmo testes e tudo já é estranho. Mesmo cumprimentar uma pessoa com os típicos 2 beijinhos já começa a ser cada vez mais estranho. Parece que as pessoas ainda têm esse sistema em overdrive, ainda está ali demasiado ativo, a ponto para eles sentem-se mesmo desconfortáveis estar estar numa multidão, entrar numa multidão, num aniversário, por exemplo, estar nesses contextos, depois de terem passado por esta... Ou simplesmente, enquanto antes, se calhar uma constipação, ou ir para um aniversário em que um familiar ou 2 estivessem constipados, com gripe, que fosse, era ok. Agora essas pessoas têm muito mais dificuldade estão muito mais atentas, muito mais reativas a esse tipo de estímulos. Potencialmente poderá dever-se um bocadinho a isso. Sim, potencialmente algumas dessas respostas podem estar ou podem ser explicadas em certa parte por mecanismos associados ao sistema imunocomportamental. Sim. Certo. E também outra questão, que é de certeza que isso também, essa hiperativação, de certeza que em certas patologias deverá ser muito comum. Eu estou aqui, por exemplo, a pensar até das perturbações obsessivo-compulsivas. Sim. É o que me ocorre primeiro. Sim, se nós pensarmos, acho que é o exemplo clássico quando pensamos numa perturbação obsessivo-compulsiva, também porque grande parte das pessoas que o têm, pensamos muitas vezes naqueles comportamentos de limpeza, por exemplo, associados à doença. Sim. Esses mecanismos também estão muito associados a este sistema. E, por exemplo, são mais comuns, ou esse tipo de patologias, por exemplo, é mais frequente ocorrer em mulheres, que curiosamente também são aquelas que são mais propensas a sentir nojo, por exemplo. O que não deixa de ser curioso, porque o nojo também é a emoção central associada ao sistema imunocomportamental, e de facto, se pensarmos, é muito mais comum, ou pelo menos a prevalência é superior nas mulheres. Certo. Isso por um lado me surpreende muito. E também faz sentido, pronto, pela experiência que nós temos, e também se calhar faz um bocado de sentido. Agora ocorreu-me, provavelmente se calhar não faz sentido nenhum esta ideia, mas potencialmente para um homem ser exposto a um potencial vírus tem consequências muito diferentes de que uma mulher ser exposta a esse vírus, porque muito possivelmente essa mulher pode estar a cuidar de um filho. Sim. Há estudos também que apontam que, por exemplo, apesar da mulher ser mais propensa ou ser mais sensível, por exemplo, a sentir nojo, se nós olharmos para as nossas respostas imunológicas do sistema imunofisiológico, por exemplo, há alguns estudos que apontam que as mulheres são mais fortes, digamos assim, nesse sentido, que tenham mais respostas imunológicas, o que parece haver aqui um contrassenso, porque se há esta associação ou articulação entre os dois sistemas, se calhar se as mulheres têm uma maior capacidade de responder, claro que não são todas, mas pronto, alguns estudos apontam para que de facto tenham um sistema imunobiológico e essas respostas mais ativadas ou mais fortes, digamos assim, então porque é que ao mesmo tempo também têm aqui, ou parecem sentir mais nojo, que é uma emoção que também está muito associada ao sistema imunocomportamental. Porque é que estes dois sistemas poderão estar sobreativos? E uma das razões para que isso possa acontecer é mesmo essa, é que antigamente, agora também, mas principalmente nos inícios, eram as mulheres que preparavam a comida, eram as mulheres que cuidavam dos filhos, durante a gravidez também, por exemplo, são as mulheres que têm que ter mais comportamentos para proteger exatamente o feto, portanto faz sentido que... O risco de apanhar um exatamente, vírus exatamente. É muito maior. Certo. Não sei se tens mais alguma pergunta. Tinha, mas foram respondendo enquanto falavam. Só dizer que sim, o do que estava a falar antes, que realmente no início da pandemia foi é loucura no sentido de havia fotos de pessoas ir aos supermercados como se estivessem a entrar em Chernobyl. Ok, temos de ter cuidado, mas... Exatamente. Não, e se também pensarem no início da pandemia, também se via muito aquelas notícias de que, por exemplo, as pessoas de nacionalidade italiana ou chinesa, que foram os grandes focos iniciais, sim. Que sofriam muito este tipo de comportamentos de discriminação, por exemplo. E aqui, lá está, eram pessoas que também não tinham, ligando um bocadinho à questão anterior que fizeste das pistas de doença, não tinham qualquer tipo de pista, ou poderiam não ter qualquer tipo de pista, no entanto também sofriam estes comportamentos. Porquê?
porque de facto eram países que estavam muito associados à doença e portanto havia aqueles Aquele comportamentos, receio, sim. exatamente, Sim. aquele receio, aqueles comportamentos típicos de tentar se calhar afastar-nos Sim. mais ou não reagir tão bem a essas pessoas. Sim, mas agora está-me a lembrar, se calhar não está muito dentro do tópico, mas se calhar uma das poucas coisas boas que deixou o Covid, para além daquelas frases que as tias publicam de tornamos uma humanidade melhor e assim, pronto, fica ao critério de cada um, mas se calhar uma das coisas boas que nos trouxe foi uma maior higiene enquanto sociedade. Não sei, eu lembro, por exemplo, antes, se viéssemos um inquérito, quem é que tinha um gel destes que agora todos temos na mala? Sim, Quem é que tinha um? Se calhar uma em cada 20 pessoas, ou nem isso. E agora eu sinto que, pronto, se calhar agora quando as coisas normalizarem, muitas pessoas vão deixar de usar a máscara, algumas outras se calhar vão manter, outras se calhar vão optar por não uso, mas se calhar quando eu estiver constipado ou quando eu for ao hospital, se calhar vou optar por usar. Já são normas previstas em muitos outros países. Sim. Aliás, também acho que é um bocado cultural. No Japão, se calhar era mais normal ver alguém de máscara do que aqui. Mas acho que nos torna uma cidade um bocado mais higienizada. Eu, por exemplo, agora no carro tenho o álcool gel e já é um bocado automático entrar e pôr, e até posso estar a sair de casa, mas já se tornou automático. E acho que isso... Eu acho que é evidente, mas eu falo por mim, nos últimos 2 anos e tal, eu não me lembro de ainda me ter apanhado uma gripe. Eu acho que isso foi um comportamento que se refletiu não só em Covid, mas em termos de proteção para qualquer tipo de doença tem sido uma mais-valia e quero ver se continua a adotar porque dá algum jeito. Não sabemos se isto vai diluir com o tempo, não é? Pois é, uma das minhas... Não é bem uma questão, também era mais para saber o que é que tu pensas, porque nós agora ainda temos isto ainda está muito na nossa mente, Covid e afins, estas medidas. Minha questão é que será que daqui a 2 anos, 5 anos, 20 anos, ainda vamos ter estas aprendizagens que retiramos desta época, de nos habituarmos a esfregar as mãos com álcool se tocamos em coisas num supermercado, por exemplo, ou se temos algo mais cuidado, se calhar estamos constipados para evitar de ir àquela festa de aniversário ou se vamos usar uma máscara. Achas que isso se vai manter ou achas que passado 2 anos, 5 anos já não vamos ver tantos estes comportamentos? Eu não sei prever o futuro, mas acho que assim como fomos falando agora, pronto, a pandemia já está, claro, mais levezinha, digamos assim, e nós ainda temos esses comportamentos. Sim. Acho que nós vamos ainda manter durante algum tempo. Acho que vamos, com o passar do tempo, perdendo se calhar alguns desses comportamentos, mas não acho que vão ser automáticos. E acho que há pessoas que vão ter estes comportamentos que nós agora continuamos a ter durante se calhar muito mais tempo do que outras. Uma das coisas, por exemplo, que a pandemia também fez, falando das pessoas com perturbação obsessiva ou compulsiva, foi que nós agora percebemos muito melhor e essas pessoas se sentiram também muito mais compreendidas. Exatamente, muito mais compreendidas. E seguras, com certeza seguras, não é? Sim, em certa forma. A perturbação acabou por ser uma adaptação durante esses tempos. Sim. Porque agora de repente toda a gente andava a lavar compreendo que quem tivesse essa perturbação diz, sentiu-se muito toda mais a gente aqui, se calhar sinto-me e mais justificada. E mais confortável, se calhar. Sim. Se calhar não era o mesmo alguém que mais tivesse... confortável ou não, claro que isto depois também depende, porque sim, já têm esse tipo de comportamento, se calhar já são mais preocupados com... Claro que isto também pode ter, de certa forma, até agravado para algumas pessoas isso, mas também acredito que algumas se tenham sentido muito mais compreendidas, porque de repente vem toda a gente a ter... Sim, eu estava a dizer no sentido de, por exemplo, vejo que vocês sempre lavam as mãos com álcool gel e pronto, sinto mais tranquilo, que estão mais desinfetados. Claro. Mas sim, olha, Fábio, sinceramente, não sei quanto tempo é que já estamos aqui a falar. Pois, eu acho que já estamos assim, se calhar já estamos assim no limite. A nossa equipa ali já nos está a fazer sinais. Se calhar terminamos só com 2 perguntas rápidas. Okay. Só para... Uma tem mesmo de ser, mas esta aqui eu também gostava de fazer. Que é... Pronto, sei que ainda estás a pouco mais de meio do teu doutoramento, se calhar, digamos. Um bocado mais de meio. Pronto, digamos meio. Mas já tens tipo alguns resultados, algumas coisas interessantes preliminares ainda que sejam, que nos possas mostrar, assim, muito rapidamente, conclusões, resultados, coisas. Antes de responderes, Fábio, esta pergunta veio influenciada da pergunta que te fez o Benhaja? Sim, na verdade 50% das perguntas que eu fiz aqui são influenciadas por Benhaja e muito mais a próxima, mas tem mesmo de ser. Mas gostava muito. Benhaja, espero que estejas a ouvir isto e a ver isto. Estamos aqui a homenagear-te. O Fábio está aqui em tua representação, não é? Exatamente. Ele pediu pessoalmente para fazer estas questões.
Isso, claro. Tu apontaste num papel e... Não, Ok. a última ele obrigou-me mesmo a fazer. Ok. Vais ter que levar com ela. Mas Então, olha, responde por nós, pelos ouvintes e pelo Benhas. Certo. Qual era a pergunta mesmo? Resultados preliminares, coisas certo. interessantes. Nós temos um paper, por exemplo, submetido neste momento. Muito rapidamente aquilo que nós fizemos foi... E também vai um bocado de encontro àquela questão novamente de como é que nós reagimos perante pessoas que não tenham qualquer tipo de pista. Mas aquilo que nós fazíamos era apresentávamos faces às pessoas, faces completamente limpas, chamemos-lhe assim, portanto normais, e tínhamos, antes de apresentarmos essas faces, as pessoas viam 1 de 4 vídeos. Portanto, imagina que tu entravas na tarefa, foi uma tarefa online porque foi no período de Covid, tu podias ver um vídeo, por exemplo, que falava sobre Covid, sintomas, prevalência, tudo isso. Se calhar o Fábio, se fosse fazer a tarefa, via um vídeo a falar sobre proteínas, portanto, algo não relacionado com a doença. Tínhamos mais 2 tipos de vídeo de doenças de controle, digamos assim. Portanto, uma infecciosa e outra não. Aquilo que nós percebemos com esse estudo, as faces eram exatamente as mesmas nos 4 grupos. Aquilo que nós percebemos é que as pessoas que viram o vídeo do Covid, por exemplo, o teu caso, comparativamente com, se calhar, o caso do Fábio, que viu o vídeo das proteínas, é que tu avaliavas as faces como estando mais doentes e como estando tendencialmente mais, sendo menos seguras, ou, portanto, tu vias as faces como, se calhar, interagindo menos com aquela pessoa do que o Fábio via. O que acaba por também mostrar que aqui o contexto e as preocupações que nós induzimos, portanto, as pessoas a pensar mais nestas preocupações acrescidas do Covid, que de facto conseguem moldar a forma como nós percebemos o outro, apesar de serem exatamente as mesmas caras sem qualquer tipo de pista. Mesmo assim nós percebemos e se calhar vamos interagir de forma diferente. Pronto, isso foi um estudo que nós fizemos durante a pandemia e que também teve resultados interessantes nesse sentido. Se calhar as pessoas nem tinham mesmo consciência de que estavam a ser, se calhar, a julgar as caras como mais doentes. Não, visto aquilo. Exatamente. Não, até porque elas só passam por uma condição, ou seja, só veem um vídeo e se calhar não tinham, acredito que não tivessem qualquer tipo de consciência do que estavam a fazer, mas a verdade é que os resultados apontam para que isso aconteça, portanto, de forma inconsciente. Até porque o sistema imunocomportamental, a maior parte das vezes, atua de forma inconsciente, não é? Claro, sim. Eu acho que não... Às vezes pode acontecer de olhar para alguém e dizer, e está muito doente, deliberadamente não quero estar aí. Mas outras vezes não. Aconteça que, não de forma consciente, mas se calhar já mantemos uma distância. Sim. E isto acontece não só com outras pessoas, mas também com objetos ou com outro tipo de situações. Portanto, nós muitas vezes nem nos apercebemos que temos este tipo de comportamentos, mas a verdade é que eles estão lá e estão patentes. Claro que mais, se calhar estão mais intensificados numas pessoas do que noutras, ou nos contextos do que noutros, mas estão lá. Exato. Fábio, a última questão para encerrarmos o nosso programa. Verdadeira questão. Pronto, esta questão foi a questão que o Benhá já terminou o podcast em que eu estive aqui a ser entrevistado, por assim dizer, que é muito no âmbito do que é que dizem os teus olhos. Ou seja, neste caso ele pôs lá de uma maneira diferente, que é o que é que te faz acordar, levantar de manhã e vir para aqui trabalhar. Disclaimer, eu já alertei que esta pergunta potencialmente ia surgir, para ela se preparar um bocado, que eu fui apanhado desprevenido e tive assim uns segundos a pensar no que é que responder. Por isso já estás minimamente preparada, portanto, força. Sim. Preparaste a questão, fizeste um textinho? Não. Ela tem cábulas aqui, a câmera que não apanha, mas tem cábulas. A primeira resposta que eu lhe dei quando ele me perguntou isto foi para terminar isto. Portanto, para terminar o doutoramento. O que também não deixa de ser verdade, porque todos nós vimos para aqui e queremos terminar o doutoramento. A segunda coisa que eu me lembrei, apesar de não ter explorado muito isso, é mesmo a curiosidade de saber o que é que acontece, não é? Porque acho que todos, ou quem segue pelo menos a investigação, tem de ser uma pessoa curiosa, tem de querer saber o que é que acontece no mundo, digamos. Neste caso eu quero saber o que é que acontece em particular com estes processos, e acho que a curiosidade é muito importante e é aquilo que de facto me faz vir aqui, porque eu quero saber o que é que vai acontecer, e quem me conhece sabe, e a professora Sandra, por exemplo, a minha orientadora, está-me sempre a dizer isso. Eu tenho sempre muitas ideias de muitos estudos que quero fazer, e ela tem sempre que tentar acalmar-me um bocadinho nesse sentido.
porque é mesmo isso, eu tenho muita curiosidade e quero fazer muitas coisas e quero saber o que é que isto acontece. E apesar de às vezes ser difícil, porque nós trabalhamos muito com investigação muito, muito básica, que se calhar nós não vemos imediatamente quais são os efeitos ou o que é que isto pode de facto... Consequências práticas. Exatamente, quais são as aplicações Sim, que isto pode ter coisas na vida visíveis real. que- Exatamente. Não deixa de ser interessante e é importante porque depois de tudo isto é uma avalanche que nos vai ajudar a perceber algum processo que pode ter uma implicação. Eventualmente, sim. Mas sabes que é Exatamente. curioso porque a tua resposta, de certa forma, vai ao encontro do que disse o Fábio. Eu acho que vão todas Eu acho que vão todas um sim, bocado sim. neste E é âmbito, sim. engraçado porque eu acho que, pronto, uma pessoa tem de fazer um ciclo de estudos obrigatório, já não estou a falar da universidade, para poder, por exemplo, acabar o 12º ano, para poder ir trabalhar. Exato. E alguns ficam por aí e vão trabalhar. Outras pessoas, bem, embarcam-se nesta aventura da universidade e fazem a licenciatura. Nós não podemos fazer isso, mas pronto, e vão trabalhar. Nós precisamos do mestrado para ir trabalhar. Sim. Mas eu acho que quem faz esta outra viagem do doutoramento realmente tem que estar muito presente a questão da curiosidade. Sim, Acho sim. que não é uma pessoa que não tenha muita curiosidade, se calhar não faria sentido estar a fazer um doutoramento, e acho que tem de ser uma característica fundamental num investigador. Sim, um Sim. traço fundamental no investigador, e até diríamos no cientista, que fica muito bem dizer, Claro. porque a psicologia, como todos sabemos, é uma ciência. Tema que depois, muito interessante para falar também. Se eu ganhar já agora, Tema muito interessante, mas para falar disso precisamos da iminência do Banhaja aqui. Mas acho que é um traço fundamental e que é a partir daí que se fazem grandes descobertas, Sim, por vezes sem ser intencionalmente. muitas vezes. Muitas descobertas da história da ciência são... Estávamos a investigar uma coisa e surgiu outra. Sim, Pronto. sim. Mas pronto, olha... Cláudia, só agradecer-te por estares por cá no nosso Snapcast. A nossa equipa também te agradece. Estão aqui ali atrás. Temos várias câmaras, mas podes despedir para aquela ali. Para aquela ali. Despede o nosso podcast e depois eu dou a despedida final para manter as tradições do Rui. Queres que eu me despeça? Como é que o Rui se despedia? Ou como é que o Rui se despedia? Sim. Vou dizer como é que é. Olha, Olha, da próxima vez vamos pôr aqui um papelzinho na mesa Com as indicações. com as indicações. Com a iniciação e a despedida. Exatamente. Olha, o Rui despedia-se assim. Saudações psicológicas e até o próximo Napcast. Brilhante. Acho que não tem nada a acrescentar. Perfeito. E eu despeço-me agora. Despede-te agora. Pronto, eu queria agradecer também ao NEP por me ter convidado para estar aqui, para falar um bocadinho desta temática. Espero que tenha ajudado, ou pelo menos que tenham percebido alguma coisa, e qualquer coisa também estão à vontade para falar comigo. Participem nos nossos estudos. É importante, não só nos meus, mas nos estudos no geral que há na universidade, porque se calhar vão também ganhar um bocadinho o bichinho pela investigação, nunca se sabe. E aprender um bocadinho mais. E caso não saibam, mas de todas as investigações que se fazem em psicologia, uma grande parte são, supressivamente, alunos de psicologia. Quem diria, não é? Grande parte. Quem diria? Mas nós pronto. precisamos de vocês. Exatamente. Mas pronto, Fábio, queres despedir com a despedida do Rui? Eu já não me lembro qual é a despedida do Rui. Então despeço o meu. Malta, obrigado por estarem aí a ouvir-nos. Saudações psicológicas e até o próximo Napcast.